E hoje é continuidade de uma sequência de mensagens que a gente vem ministrando, né? Sobre exatamente esse tema, do que Deus tem pra gente, de que nós somos justiça de Cristo, de que nós somos abençoados, diga aleluia. E o tema de hoje é a abundância dos céus. Uau! Eu estou muito feliz de ver você aqui hoje, com esse calor você veio. Eu falei domingo passado que nós estamos estagiando para fazer culto na África. Lá é mais quente do que esse ambiente que a gente está aqui. Romanos capítulo 8, versículo 32. Você crê que tem abundância de Deus para a tua vida? Eu também creio. Mas eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida hoje. Deus vai destravar tua mente. Deus vai abrir teu horizonte hoje. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as... Presta atenção na maneira em que Deus te dá as coisas. Presta atenção na maneira em que Deus reserva algo para você. Presta atenção na maneira em que Deus projeta para te entregar algo, Júnior. O texto de Romanos 8:32 diz que Ele, além de separar, Ele nos entrega graciosamente. Você pode pegar essa palavra aqui, graciosamente, e juntar a ela com prazer, com alegria. Porque Deus tem prazer e tem alegria em te entregar as coisas para você. Muita gente acha que a pobreza é só uma condição financeira. Não é. A pobreza é uma questão de mentalidade. Eu conheço gente que não tem tanto recurso financeiro, mas é rico. É gentleman. Tem nível. Quando abre a boca, sai riqueza da boca dele, diga aleluia. E eu conheço gente que tem mais de 1 milhão na conta, que quando abre a boca, sai morte. Então Deus te trouxe aqui hoje para te dar ensinamento. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos, muitas das vezes, nos libertar dos nossos achismos, do que nós achamos que é. Por exemplo, você é do tempo que quando você era fazer alguma coisa errada, tua mãe falava, ó, o bicho papão vai te pegar, hein? Eu tinha medo da cuca. Você é do tempo da cuca? Você tem mais de 50, hein? Eu sou do sítio do Pica-Pau Amarelo. Irmão, eu tinha um medo da cuca. Quando falava para mim, a cuca vai te pegar. Você foi treinado para ser punido. Você foi treinado sem perceber para ter barreira entre você e Deus. Mas eu vim te apresentar aqui hoje um Deus que Ele vai te mostrar que Ele tem prazer em fazer superabundar em você todas as coisas. É por isso que Ele decretou na palavra dEle, para mim e para você dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabia que Ele é o El Shaddai? Ele é o Todo-Poderoso? E quando a Bíblia diz que Ele é o El Shaddai, você pode enquadrar nesse nome aquele que tem total condição de suprir todas as tuas necessidades. Mas como, pastor? Em Cristo. Irmão, sem Cristo não tem relacionamento com Deus. Sem Cristo não tem vida abundante. Sem Cristo não tem evangelho. Sem Cristo você não prova da graça. Sem graça não tem reino.
Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você precisa. Mas uma coisa eu posso te afirmar: em Cristo você pode alcançar. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é poderoso demais. Pastor, qual o primeiro tópico dessa abundância dos céus? Primeiro tópico, você que está me assistindo em casa: creia na grande troca do Calvário. Você sabia que houve uma troca? Você sabia que o lugar da cruz era seu e era meu? Você sabia que Ele trocou de lugar comigo e com você? Você sabia que aquelas chicotadas que Ele levou eram suas e eram minhas? Você sabia que tudo que Ele conquistou é direito nosso e é nossa herança? Projeta para mim 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque, irmãos, se nós não mudarmos a mentalidade, você vai levar mais tempo para acessar. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vós tornasseis. Ele pegou o seu lugar, trocou com você, assumiu toda a miséria, toda a dívida, toda a pobreza, para que na sua pobreza, vós tornasseis. Diga: eu tenho a riqueza do céu. Diga aleluia. Preste bem atenção, porque hoje eu vou ser bem devagar. Irmão, você acha que aquele que alimentou com 5 pães e 2 peixinhos mais de 5.000 pessoas? Pensa nisso, Júnior. Ô Júnior, eu fico imaginando quando trouxeram o garoto, que o garoto chegou para o discípulo e falou assim, ó, puxando a camisa do discípulo, né? Porque o texto diz que eram mais de 5.000 pessoas, não é isso? Pode me corrigir se eu estiver errado. E aí, Edu, eu imagino, isso é minha cabeça, tá, gente? O garoto chegou, cheio de fé, falou, vim para resolver o problema. Aí o discípulo falou, o que está acontecendo? Eu vim trazer a comida. Mas comida para quem? Para esse povo todo aí, eu trouxe. Aí o discípulo falou, trouxe o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino que o discípulo falou para ele assim, só tem maluco. Deixa eu te ensinar uma coisa. Seja fiel no pouco, que sobre o muito, Ele vai te. Como é que você se relaciona com pouco? Porque você pode achar que é pouco, mas para Jesus pode ser muito, igual Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e falou, Pai, graças te dou, senta todo mundo e vamos dar comida para o pessoal. Às vezes Deus quer te levar para uma célula que parece só 5 pães e 2 peixinhos, só tem 2 pessoas. E o que é mais tremendo nessa célula, essas 2 pessoas, uma é super difícil de relacionar, e o outro é pior do que ele. Mas sabe qual é a verdade? É ali que vai haver uma grande multiplicação. Às vezes Deus quer te levar para um departamento de uma empresa que parece que está abandonado. Tá não, é 5 pães e 2 peixinhos. É ali que Deus vai fazer um grande movimento. Não despreze as coisas pequenas, porque as grandes coisas começaram no pequeno. Sabe qual é o problema de muita gente? Não acredita. Sabe qual é o problema de muita gente? Não leva fé. Sabe qual é o problema de muita gente? Não toma posse. Sabe qual é o problema de muita gente? Graças a Deus não é o meu e o seu. Não declara o que Deus tem para ele. Irmãos, posso te contar um segredo? Você não vai falar para ninguém. Obrigado. Depois que nós viemos para cá, eu tenho sido muito tentado a só declarar as dívidas. Olha isso, irmão. O Senhor falou para mim esses dias. Você está falando muito da dívida. Fala do que eu vou fazer.
Simone, semana passada não tinha um recurso para pagar. Aí eu falei com o tesoureiro, fomos numa conta, e tem um dinheiro aqui. Irmãos, aprende uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Eu criei, por isso eu. Se Deus é por nós, quem? Deuteronômio 28, versículo 12 e 13. Irmão, você não tá de qualquer maneira. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer pessoa, não. Tem gente que às vezes chega para mim e fala: rapaz, fulano só me procura para pedir dinheiro. Aí sabe o que eu falo? Tu está na Bíblia, irmão. Você é bíblico. Aí ele, como assim? Você está na Bíblia. Você é Deuteronômio 28, 12 e 13. Olha, tem gente que fica com raiva porque a pessoa pede dinheiro a ela. O Senhor te abrirá o seu bom. Onde é que está o tesouro dele? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar somente algumas obras que tu faz. Não. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, o céu, para dar chuva na tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas. Eu vou parar aqui. Aprende uma coisa: se tu for cavar uma sapata, cava com excelência, porque Ele vai abençoar. Se tu for capinar um terreno, capina com excelência, porque Ele vai te abençoar. Se você for fazer um serviço de informática, faz com excelência, porque Ele vai te abençoar. E aí, irmão, a parte B do versículo 12 diz assim, ó: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás? Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás? Então para de ficar com raiva quando alguém for te pedir dinheiro, porque é bíblico. Você provisiona, você tem recurso, você é fonte. Eita, você é um dos que Deus levantou aqui na terra. Como é que é isso, pastor? Tem dia que eu só estou com 5 merréu na carteira. Quem te falou que é só isso? Acorda, meu irmão. Acessa, toma posse. O Deus da graça sempre provê. Filipenses 4,19. Nós temos que parar de declarar o problema. Nós temos que começar a confessar o favor de Deus. Sabe o que o Senhor ministrou para mim? O aniversário da igreja era para ser esse último fim de semana, Andréia. Eu falei: Senhor, não pintamos, não decoramos. O Senhor falou: joga para março. Nós vamos fazer esse aniversário bonito. Nós vamos terminar essa caixa aqui. Ou nós vamos para um prédio próprio. Diga aleluia. Pastor, mas é muito pouco tempo. Para você é pouco tempo. Para Deus é formiguinha que está voando na frente dele. Que isso, pastor? Irmão, eu soube de um testemunho de um pastor que ele estava negociando para comprar o prédio. E aí, tinha um irmão da igreja, igual você assim, diga eu. O irmão ouviu que a reunião era segunda, às 10 da manhã, na casa do empresário. Aí o irmão falou assim: pastor, eu vou pegar o senhor em casa, às 9 horas, e eu vou para a reunião com o senhor. Ele: que bênção, vou contigo. Pegou o irmão, entrou na reunião junto, começou a negociação. Como é que ficou isso aí? Negociação, tá, valor para cá, valor para lá. Ó, a igreja não tem muito dinheiro hoje, mas a gente tem aqui, a gente pode dar 1 milhão de entrada. Igreja grande, né? E nós podemos pagar 36 parcelas de 100 mil. E o irmão do lado, ouvindo tudo. Bate o documento, faz o cheque, dá o sinal, já emite as promissórias, o cara do cartório já foi junto. Quando saiu da reunião, que desceu o prédio, antes de entrar no carro, ele falou: pastor, para tudo, me entrega as promissórias, eu vou pagar as 36. Para aquele irmão, foi uma promissória de 100 mil. Para você, pode ser a peça do ar-condicionado que a gente vai instalar ali. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te... Filipenses 4,
19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas. Irmão, preste atenção. Eu não sei o nível, eu não sei qual é, eu não sei quantas são, mas eu posso te afirmar, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Salmo 68, 19. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa. Quem é que leva o nosso fardo? Quem é que leva o nosso fardo? Sabe por que você tem se cansado? Você sabe por que às vezes eu me canso? Porque eu quero levar o fardo. Olha isso, irmão. E está escrito aqui, que bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Só que eu vou te ensinar uma coisa, além de levar, Ele troca. Ele troca pelo dele, porque o dele é leve, é suave, é poderoso. Diga a glória a Deus. Irmãos, é hora de mudar a mentalidade. Tem 2 ventiladores aqui para mim. Pode botar, Du, bota esse para os pastores ali. Um para mim já está bom. Irmãos, é hora de mudarmos a mentalidade. Irmão, sem brincadeira, quem aqui quer avançar na área financeira? Todo mundo quer, né? Todo mundo precisa, sim ou não? Sabe que tem gente que fala? Eu sou novo demais. Eu sou novo demais para mexer com esse recurso todo. Você sabe uma das coisas que eu admiro no mundo digital? É digital, Lucas? Vem um garoto de 17 anos, pega o telefone dele, bota na frente dele, fala um monte de maluquice, publica no YouTube e ganha 10 milhões de reais. Qual o nome daquele que faz o gol, que quando ele chuta, que a bola vai lá perto da trave, sempre no mesmo buraquinho? Luva de pedreiro. Mas eu posso te dar uma chave aqui? Eu vou te ensinar uma coisa. Você sabe por que não sabendo ler, você sabe por que não tendo cultura nenhuma, você sabe por que ele fala nós vai? Você sabe por que ele chegou onde ele chegou? Porque ele acreditou. Porque ele ficou horas, dias treinando ali com a molecada da rua dele. Você está achando que gente não riu dele? Você está achando que não debocharam dele? Você está achando que as pessoas não riam de mim quando eu subia lá na Peniel para cantar? O Bruno, mas eles riam muito. Mas riam muito. E aí, pastor? Se botar a Marraviche Orquestra aqui hoje, eu vou tentar acompanhar eles. Ei, olhe para mim. Para de dizer o que você não pode. E comece a agir conforme Deus determinou para você. Pare de falar que é só pouquinho. Pare de falar que é muito velho para isso. Tem gente com 35 anos falando, já sou muito velho para aprender isso. Outro dia eu soube que minha mãe está ensaiando para dançar. Eu falei, eu tenho que agitar minhas coisas, rapaz, está me passando. Eu vou botar um grupo de street dance aqui. Se minha mãe vai dançar. Fala para o teu irmão, as coisas de Deus, fala para o teu irmão, as coisas de Deus, elas vão fluir com fé, com dança, com alegria. Júnior, já prepara a guitarra, que vão fechar com o louvor arrebentando. Mas manter o padrão do Edu aí. Não adianta você falar que só dançava no tempo do Faustão. Nós vamos dançar para Cristo, irmão. Nós vamos celebrar as coisas de Cristo. Romanos 8, 16 e 17.
Mas irmão, você não está sozinho não, tem algo que testifica em você. Olha isso, mal. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Quem é? O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Olha só, você não está sozinho. Se pairar dúvida, tem alguém que testifica. Sabe quem é? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que testifica, pastor? Que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. Eu comecei a dar uns ataques na Cracolândia de novo. E outro dia eu recebi um vídeo que meu cunhado colocou no grupo da família da Rita, que eram os ingleses numa praça tocando uma música do Beatles, que eles falam que é um hino. Aí eu falei, Lucas, nós temos que fazer um louvor assim lá na Cracolândia. É como se fosse um acústico. Mas aí eu pensei, como é que nós vamos fazer lá se a prefeitura botou um monte de pedra? Porque eles andam em cima das pedras. Aí o Senhor falou para mim, nós vamos montar um palanque em cima das pedras e nós vamos tocar. Está escrito aqui, pastor, você vai fazer isso baseado em quê? Você vai fazer isso estribado em quê? Você vai fazer isso confiado em quê? No meu Pai. Ele vai entrar comigo, Ele vai entrar contigo, nós vamos sair de lá, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão pedir para ir embora daqui, para ser internado lá daquele lugar. Para de achar que você não pode, para de achar que é muita coisa para você. Se Deus é por nós, fala mais alto, se Deus é por nós, Efésios 1:3. Irmão, tem que aprender uma coisa, tu está andando com alguém que é bendito. Tu está andando com alguém, mora em você o bendito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que é toda sorte de bênção? Eu vou te ensinar, Maurício. Até quando dá algo errado, dá bom para você. Que isso, pastor? Um amigo meu tinha alugado o pasto dele para o cara botar boi. Até quando dá ruim, dá bom. O cara tirou o boi, Júnior. O pasto começou a crescer, ficou verdinho. Aí ligou outro cara para ele. Você não quer alugar o pasto, não? E começou a falar sobre boi com ele. Ensinar para ele. Aí esse amigo meu falou assim, eu tenho uma Toyota Bandeirante 81. O cara virou para ele e falou assim, troca por 20 vacas, filhotinho, você vai ter uma maternidade de boi. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Às vezes, Deus permite que o cara que aluga o teu pasto sair, para entrar outro que vai trocar e te dar boi. Transforma isso para o teu dia a dia. Transforma isso para que tu está vivendo. Transforma isso para a barraca que tu colocou. Segundo tópico. Ih, agora tem relógio aqui, né? Que isso, William? Um relógio? Que isso? Foi tu, lixa? Vocês não vão me oprimir não, hein? Eu sou crente. Irmãos, tópico 2.
Como eu faço para acessar essa abundância? Como eu faço para entender essa abundância? Como eu faço para viver a abundância do céu? Não despreze o pouco. João capítulo 6, versículo 8 ao 9. Sabe o que acontece às vezes, irmãos? Eu não sei você, mas eu já fui muito tentado a desprezar o pouco. Muito, Edu. Edu, sabe o que eu fico pensando? O Edu, ele tem uma empresa, ele é o maior produtor de pássaro do Rio de Janeiro. Dentro da seara, da raça que ele cuida, eu acho que ele é o maior. Edu, mas tu imagina quando você iniciou o negócio, que nasceu aquele, ele nasce feio, né, Edu? Ele nasce feio, né? Imagina quando você viu o primeiro, Valéria, o bichinho é feio demais. Se você menosprezasse aquele um. Imagina quando você foi impulsionado a fazer o primeiro vídeo, Edu. Se você falasse assim, mas é só um vídeo. Ah, não, é tão rapidinho. Não vou fazer não. Imagina, rainha, quando você foi impulsionada a cuidar do bazar da igreja. Que graças a Deus sempre teve fartura. Mas imagina se tivesse apenas uma camiseta velha e você desistisse. Imagina você, líder. Imagina você, Vitor, que está tendo a honrosa oportunidade agora de ser o reitor da escola. Vai dirigir os cursos da igreja. Vamos ver o que está escrito aqui? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha como é que André falou do garoto. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é isto para tanta gente? Olha isso. Olha como é que André se dirigiu ao que o garoto tinha. Porque, irmão, é pouco, né? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Ainda falou assim, mas gente, o que é isso aqui para essa vastidão de pessoas? Presta atenção. Mas sabe o que me chama a atenção em Jesus? E sabe por que eu sou alucinado por Jesus? Porque Ele nunca despreza as pequenas coisas. Nunca. Nunca. Quando o menino trouxe seus 5 pães e os 2 peixes, provavelmente o discípulo André deve ter falado assim, esse garoto não tem juízo, irmão. Olha a ousadia dele. Bota Zacarias capítulo 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Sabe o que está dizendo aqui? Aquele que despreza o começo das coisas, as coisas pequenas, ele vai ver o prumo na mão de outro. Pastor, então é por isso que você sempre que pode, você prega com a mesma intensidade. Se tem 5, ou se tem 100, ou se tem 1000, sim. Porque às vezes, dentro da nossa limitação humana, você pode falar assim, a gente fala muito de célula aqui, porque a gente vive célula, né? Poxa, mas a célula tá com pouca gente.
Só tem duas pessoas. Você pode ter o apóstolo Paulo e Pedro na tua célula. Eu escutei o testemunho da moça que evangelizou o David Poeng-Chu, que hoje está no Senhor, né? Acho que ele foi para o Senhor. Ele estava tuberculoso em casa. Tuberculoso. E essa irmã, lá na Coreia, mulher de oração, bateu na porta dele para falar de Jesus. Ele abriu a porta tuberculoso, olhou para ela, ela falou: Jesus te ama, tem uma hora na tua vida. Ele todo doente, olhou para ela e falou: presta atenção, estou morrendo. Bateu a porta na cara dela. Ela voltou no outro dia, bateu de novo. Jesus tem uma obra na tua vida, eu vim para orar por você. Ele debochou dela. Aí no terceira ou quarta vez, não posso lhe ser preciso, que eu não lembro porque eu li o livro. Um dia ele falou: entra. Quando ele passou a valorizar o que Deus tinha enviado, ele foi curado da tuberculose. E você sabe quem foi David Poeng-Chu, né? A maior igreja do mundo. Os caras têm até caverna para orar. Pastor, um amigo meu foi conhecer a igreja, falou para mim que quando chegou no prédio às 5 da manhã para orar, não tinha vaga. Lotada, 5 da manhã, a igreja toda já orando. Como é que está a tua vida de oração? Posso te ensinar uma coisa? Seja grato pelo pouco, mesmo antes de ter muito. Seja fiel no pouco, antes de Deus lhe confiar o muito. Seja dedicado no pouco, antes de desfrutar do muito. Porque tem gente que fala assim: ah, irmão, isso é muito pouquinho, vou largar isso de mão. Não dedica, não cuida, não presta atenção. Eu gosto muito do agronegócio, todo mundo aqui sabe, né? E eu estava vendo um camarada hoje, que ele tem 600 matrizes de porca, dando filhote. E o cara estava entrevistando ele. Falou: rapaz, quem olha essa porcalhada aí toda, nem imagina que você começou com 3. Bruno, eu falei: que é isso? 600, Vinícius, você tem uma fábrica que dá filhote. E cada porca, quando nasce de 8 para cima, né? Às vezes é só um porquinho. Não despreza não. Dele pode nascer 14. Dos 14 pode nascer 36. Diga aleluia. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de como Deus pode fazer do pouco muita coisa. Bota aí, vamos projetar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 em diante. Essa passagem da viúva aqui, ela é muito interessante. E eu preciso que você continue focado comigo, tá? Porque eu não sei se você sabe, né? Nessa época aqui, quando o pai morria e a família tinha dívida, os filhos eram levados como escravo. Então você imagina, irmão, o pai morre e ele tem uma dívida. A pessoa vai lá e fala: ó, me dá teus 2 filhos e a dívida está quitada. Olha isso, Nildo. Chega lá amanhã, pega o Arthur. Está repreendido. Vamos ver como é que é isso? Mas pastor, ela tinha tão pouca coisa. Eliseu lhe perguntou, versículo 2, 2 Reis, capítulo 4. Isso. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos,
Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive do restante. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que o milagre aconteceu porque esta mulher tinha bom relacionamento com o vizinho. Porque, vão comigo aqui, se ela não tem bom relacionamento, como é que ela ia pegar vasilha com os outros? Aí eu quero te perguntar, como é que está teu relacionamento com teus vizinhos? E eu estou perguntando para mim também, como é que está? Se o profeta chegar na tua casa hoje, para Deus multiplicar o azeite, tu consegue pedir uma vasilha para ele? Ou você é daquele relacionamento com o vizinho mais, cada um na sua? Primeira coisa, como é que está o teu relacionamento? Porque o dessa viúva aqui, estava no perrengue, mas tinha relacionamento. Foi lá e pegou as vasilhas. Como é que está o teu relacionamento com os teus vizinhos de trabalho? Presta atenção, irmão. Foca em mim aqui. Look em mim. Como é que está o teu relacionamento com o teu amigo da faculdade? Porque você não percebeu. Mas o teu vizinho, o nosso alvo é ganhar ele para Jesus. Você quando planta algo no teu quintal, você planta colado no muro para poder passar para o vizinho para ele comer a fruta? Ou você decepa o galho que vai para ele? Um dia eu cheguei para o meu vizinho e conversei com ele. Eu falei: seu Manel, essa fileira aqui que o senhor tem de laranja aqui, que está agarrado na cerca, que os galhos vão tudo para fora. Ele falou: plantei só para vocês pegar. Aí eu, puf. Ele plantou uma fileira, Glória. No laranjal dele tem uma fileira agarrada na cerca. Os galhos voam para fora da cerca e vira e mexe, tem um carro parado. E aí ele fica rindo. Irmão, tem gente que não sabe por quê, mas eu vou olhar a galinha do seu Manel, parece tudo touro. Outro dia eu vi uma galinha dele ciscando, eu falei: isso é um boi. O generoso atrai o favor de Deus. Deixa eu voltar para cá. Irmão, aprende uma coisa. Essa mulher, mesmo não tendo nada, ouviu o profeta. Segunda coisa. Primeiro, como é que está o relacionamento? Segundo, mesmo não tendo nada, quando o profeta falou, ela ouviu. Tem gente que Deus manda o profeta. Tem gente que Deus manda Jesus. Tem gente que se bobear, ele vem aqui na terra, sacode a pessoa e ela não ouve. Nós tivemos ontem aí uma palestra poderosa só para jovens que são solteiros. Quem teve aqui ontem? Meu irmão, se depois dessa palestra de ontem, se tu errar o tiro, chorou. Porque eu não estava aqui, mas eu sei que foi poderosa. Preste atenção. Eu vou entrar no tópico 3 e vou fechar isso aqui dizendo o seguinte. Primeiro, ela tinha relacionamento. Segundo, ela ouvia. Terceiro, ela creu, João. Irmãos, quando Deus mandar fazer algo, não fica preocupado, não fica com dúvida, faz. Seja fiel no pouco, que sobre o muito. Como é que está meu tempo? Meu Deus.
Terceiro e último ponto. Creia que você... Isso aqui é demais. Creia que você não pode esgotar a provisão de Deus. Porque, Adriana, eu acho que tem gente que não pede, porque ela deve pensar assim, mas já tem muita gente pedindo. Olha isso, Érica. Angélica, preste atenção. O que Deus tem é inesgotável. Olha isso, Mateus. Outro dia o cara falou para mim assim, o pessoal que fumou muita maconha, tá gravando, né? O pessoal que fumou muita maconha, os neurônios são fracos. Eu falei, mentira. Que na minha vida não tem nada disso. Eu fiz muita porcaria dessa e meus neurônios são poderosos. Tem que ficar... Acorda para a vida, rapaz. A mente agora é de Cristo, o cérebro é de Cristo, a massa cefálica é de Cristo, o poder é de Cristo, a restauração é de Cristo. Ainda falou assim, me dizem que os neurônios que morrem não voltam. Mentira, Deus fez tudo novo na minha. Eu não sei, acho que eu estou esquecendo das coisas. Para de ficar de bobeira, acorda para a vida, irmão. Tu tem um óleo fresco sobre a tua cabeça. Se Deus é por você, quem será contra você? Creia que você não pode esgotar a provisão de Deus. Não tem como, irmãos. Volta para João 6:8, do 8 em diante. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá, vamos falar de provisão. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, este rapaz aí tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, faz aí o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estava farto, presta atenção, quando eles já estavam fartos, não aguentavam mais comer, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Irmãos, aqui diz que eram 5.000 homens, fora criança, cachorro, gato. E aqui diz que todos eles comeram até se fartar e não aguentar mais. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando Deus quer prover algo, Ele vai prover de uma maneira escandalosa, de uma maneira abundante. Para de viver essa mentalidade, dizendo que o pouquinho, para de se, como é que eu vou usar um termo aqui, para não te ferir, mas abrir a tua mente. Para de tentar trazer explicação para essa escassez, porque Deus tem mais para você. Pastor, tem. Irmãos, eram 5 pães e 2 peixinhos. O texto diz que eles comeram até se fartar, e sobrou ainda 12 cestos com grandes pedaços. Talvez você não percebeu, o McFishing foi inventado aqui. Lançaram o McFish aqui. Toda vez que eu vou no McDonald's e como o McFish, eu lembro, aquele garotinho me proporcionou isso aqui até hoje. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, quando você toma posse da abundância de Deus, quando você toma posse dessa escandalosa maneira de Deus te resgatar, você vai ultrapassar gerações, você vai ultrapassar anos, e isso não vai acabar. Efésios 3:20, para a gente fechar. Sai daqui hoje, irmão, eu vou orar por você hoje.
Irmão, nós oramos por cura. Presta atenção. A gente ora por cura. A gente ora para expulsar demônio. E Jesus expulsa, sim ou não? Mas por que a gente tem essa... Pode deixar. Por que a gente tem essa dificuldade de orar para Deus trazer prosperidade? Obrigado, Edu. Pode deixar. Sabe por quê? Eles programaram nossa mente para isso. Projetaram nossa mente para isso. Ora, nós vamos ler junto, irmãos. Nós vamos ler junto. No 3. 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Como é que ele vai fazer acontecer na tua vida? É conforme o seu poder.